Olá, pessoal. Doutora Simone Neves, doutor Marcos Lopes Heleno, nosso grande diretor jurídico da UPRJ. Estamos aqui começando mais um Pod Idoso, Vozes da Velhice, o podcast que dá voz ao envelhecimento, fala sobre cuidado, com respeito, com responsabilidade e com muito amor. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, hein? Ativa aquele sininho no YouTube, hein? E a gente também está no Spotify. Olha lá que toda semana tem episódio novo no ar. Segue a gente nas redes sociais, faz lá os comentários, compartilha com todo mundo, porque é muito importante para nós. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Farm Idoso, Altamed, Home Sênior, Odonto Sênior, Reabilitar Integração Auditiva, Missão em Saúde, Fonoaudiologia, Movimente, Fisioterapia e Saúde, Sistema Clean e, é claro, a UPRJ. Com vocês, nossos episódios ficam cada vez mais incríveis, hein? E hoje, aqui, o nosso lanchinho especial da Pituxinha Confeitaria. Com mais de 50 anos de existência, a Pituxinha fica na Tijuca e traz muita alegria nas nossas festas e com delícias irresistíveis. E hoje veio alegrar nossos convidados. Fica aqui com a gente porque o Pod Idoso de hoje está simplesmente demais. E hoje o nosso papo é sobre um tema que gera muitas dúvidas e às vezes até um certo medo, hein? Mas que é essencial para garantir a segurança e a qualidade de vida. A atuação da vigilância sanitária nas instituições de longa permanência para idosos. Para isso, eu e meu amigo Dr. Marcos Lopes Heleno temos a satisfação de receber aqui Maria Cláudia Castelo, gerente técnica da Vigilância Sanitária dos municípios do Rio de Janeiro e São Gonçalo e atua em LPIs do estado do Rio de Janeiro. Essa mulher é brava, hein? Maria Cláudia, seja muito bem-vinda ao Pod Idoso. É muito prazeroso estar aqui conversando com vocês. É um assunto polêmico, né? Quando a gente fala vigilância sanitária, todo mundo tem medo. Eu acho que não precisa ter medo. A vigilância sanitária, ela atua na proteção da população. Ela atua nos bens de consumo. A gente viu agora a questão das bebidas, né? Sim. E aí a gente tem essas ações. E em relação às instituições de longa permanência, ela tem que ser uma ação efetiva e regular. A gente trabalha no intuito de proteger essa população idosa. Muita gente fala, qual é o papel real da vigilância? É fiscalizar, é supervisionar, mas é agir. Quando a gente verifica que a gente tem um risco, o nosso intuito é minimizar esse risco ou excluir o risco. Mas, Maria Cláudia, você é temida, Maria Cláudia. Os gestores falam assim, olha, sofri fiscalização da vigilância sanitária para fiscal tal. Não foi a Maria Cláudia, né? Então, a gente tem as regulamentações, né? A gente tem a lei orgânica, né, 8080 de 90, que fala que a vigilância é um conjunto de normas sanitárias capazes de eliminar o risco, tanto dos bens de consumo como dos serviços de saúde e interesse à saúde. E as ILPIs, elas são serviços ligados à assistência social, mas hoje a gente tem uma mudança dessa atividade. Ela não é mais só da assistência social. Porque, na verdade, as ILPIs elas começaram com intuito caritativos. Elas eram por caridade. Né? Começou, por acaso, lá na Rua do Lavradio, os soldados, eles ficavam velhos, o que a gente ia fazer com os soldados? Começaram a ter esse trato, cuidar dos soldados e começaram ali, através da caridade, quando viram, estavam com asilo. E aí a Casa São Luís, que tem 130 anos, foi o nosso primeiro asilo no Rio. A gente colocou até no nosso livro. Então. Exatamente. E assim, quando falam que tem medo de mim, não precisa ter medo de mim. Porque assim, quando eu peguei a vigilância, realmente era uma situação diferente do que é hoje. A gente hoje trabalha com treinamento, um treinamento de serviço, com treinamento nos territórios, visando minimizar esses riscos. E aí, qual é a diferença que você encontra num hotel de 3 estrelas e de 5 estrelas? Vou te dar um exemplo prático. Hoje eu fiz 2 instituições que tinham tudo, toda a documentação. Me apresenta o prontuário, está aqui. Me apresenta o RT, está aqui. Você tem o bombeiro? Tenho. Sua atividade no Alvará condiz com a instituição de... Tem. Tinha tudo. Mas o que ela tem de diferente de uma da Zona Sul?
A Zona Sul tem um poder aquisitivo maior, então Sim. ela oferece uma instalação melhor, uma adequação de cama melhor, uma densidade do colchão melhor, mas o processo de trabalho, ele é igual. Assim, talvez para vocês não, mas para mim, enquanto olhar de vigilância, ele pode ser igual sim, mas com uma característica diferente, porque o mobiliário não é um mobiliário de ponta, o colchão não é um colchão de ponta, a alimentação, um arroz e feijão com uma porção, com um porcionamento adequado de proteína, ele atende a demanda institucional tanto quanto aquela instituição que oferece um filé mignon. Bacalhau. Um bacalhau, Sim, né? sim. Mas por que as pessoas têm medo? Porque quando você visita uma casa, eu não vou olhar a estrutura física. Se tem um fio desencapado, se não tem uma luz de emergência, se não tem uma campainha. Eu vou olhar a gestão administrativa. Só que assim, a gente precisa harmonizar as ações. Eu não posso ter uma visão no Rio, ter uma visão em São Gonçalo, ter uma visão em São João do Meriti, ou no estado de São Paulo diferente. Nós temos que trabalhar de maneira harmônica para que o idoso, de fato, tenha um atendimento integral nas suas necessidades. Qual é a função do técnico? É diferente do cuidador? É diferente do cuidador, porque o técnico ele tem um olhar técnico. Então, muitas vezes o idoso está ali, está pálido, está com uma palidez porque ele está fazendo uma hipoglicemia ou está com uma sudorese, então ele identifica, ele vai lá, bota aquele idoso. Então, a vigilância, o eixo dela atuar é estrutura, avaliação clínica geral do idoso, avaliação do processo de trabalho. Quantos eu tenho atuando aqui? O idoso tem unha cortada, o idoso está penteado, o idoso está bem alimentado. Avaliação qual e quant. Alimentação é fundamental, porque aquele idoso sarcopênico, às vezes a gente vai numa instituição de um poder aquisitivo maior, você vê que os idosos estão robustos. Estão tortinhos, mas estão robustos, estão bem. E você vai em outro, você vê que aquele idoso está ali, uma quantidade de proteína, às vezes ele bota até ovo. Aí vai metade do ovo. Meu filho tem que dar 2 ovos, você dá metade. Muitas vezes tem casas que a gente fica sistematicamente... Mas por que toda hora está na minha casa? Porque assim, entrou Ministério Público, eu vou lá. Aí vi que tem algumas inconformidades, não conformidades, eu preciso intimar. Sim. Então, a intimação, na verdade, é uma oportunidade da casa se adequar, sem estar sendo autuada. Perfeito. Tá? Eu não gosto de chegar autuando. Mas a gente sabe que nem todos os fiscais fazem isso, né? Sim, mas aí a gente vai olhar pelo grau de risco. Então, por exemplo, o que eu vou intimar? Estou com uma infiltração num quarto que o idoso está dormindo do lado da infiltração. Você vai tirar esse idoso e colocar em outro quarto para você reparar a infiltração, porque aquilo pode estar incomodando, né? A parte respiratória e tal. Então, você vai avaliar risco. Intimei. Eu dei uma oportunidade para ele se adequar. Ele vai se adequar, a gente volta e dá cumprimento. Se você não se adequou, existe um rito processual. Então, eu intimei uma vez, não cumpriu, eu lavo no segundo termo, não cumpriu, eu faço uma interdição parcial, não cumpriu, pode ser uma interdição total. Por que tem tido tantos locais clandestinos, né? Sim. Isso está mais em voga. E qual seria essa relação entre política pública ou ausência e os locais clandestinos também, né, nesse sentido? Então, assim, hoje nós fechamos 19 ILPIs. Dessas 19, 13 totalmente clandestinas. O que eu falo que é clandestina? Sem alvará, sem CNPJ, sem contrato celebrado com os idosos, tanto que quando a gente fecha, a gente chega e fala, você me mostra o contrato? Que contrato? Tem identidade? Tem referência familiar? Muitas vezes a gente não consegue nem referenciar o idoso. A última, 4 idosos, por não terem documento nem referência familiar, nós precisamos abrigar numa URS, que é uma unidade de reinserção social. Sim, sim. Até é importante você falar isso, né? Porque então, assim, fiscalizar uma ILPI é diferente de fiscalizar uma URS, né? Sim, sim. E assim, a cobrança é completamente diferente. Então, o que é uma unidade de reinserção social? Ela está na resolução 109 de 2009, que está ligada à assistência social. Ela é proteção social. Ela é da alta complexidade. Ali são idosos extremamente vulneráveis, sem referência familiar, muitas vezes sem salário, sem Bolsa Família, sem nada. Sim. E qual é o perfil desse acolhimento? Idosos grau 1, salvo exceções grau 2, porque a gente não tem onde colocar. E aí, a gente está promovendo agora a questão dos convênios e as instituições elas estão muito reclusas, elas não querem conveniar. Sim. Onde a gente está pagando, né, através desses fechamentos é que surgiram essas 270 vagas. Vagas, sim. Tá? E eles não querem, porque a gente quer pagar
acho que 2.700 e uma per capita de 6 mil para o grau 3, para o idoso totalmente Sim, acamado. sim, sim. Se você pensar que você tem 10 idosos a 6 mil, são 60 mil. Se você conseguir a fralda, né, gratuita, Sim, pela farmácia e a popular. medicação, tal, é um dinheiro que dá para sustentar. Mas as pessoas têm medo de não receber, têm medo da prestação de E contas. acontece de não receber. Eu ia colocar exatamente isso. Muitas me procuraram querendo saber o que podia acontecer e a gente coloca uma verdade. Falou, ó, pode ter um atraso de pagamento inicial, que é normal. Sim. Atrasa uns 60, 90 dias no começo do Depois convênio. regulariza. Que tem a burocracia. Então, você tem que estar preparado para isso também. Sim. Você já tem que estar com a equipe formada, enfim, alimentação comprada e tal. E a outra questão é, muitos desses idosos não têm vínculo familiar. Sim. Então, você acaba também suportando esse tipo de responsabilidade. Sim. De curatelar, de auxiliar, Sim. né? E aí, outra questão também, que seria o terceiro ponto, é medo da fiscalização. Porque eles falam assim, eu vou fechar um termo de convênio. Eu vou atrair mais fiscalização para mim, e aí eu fico preocupado. Então, mas né? olha só. É importante até desmistificar isso, tirar esse preconceito. Assim, essa questão do convênio é da assistência social. Mas hoje, eu tenho muita proximidade com a assistência, tanto nesse município como em outro município que eu atuo. Uhum. Porque se a gente não tiver um link com a assistência, uma capilaridade, eu não tenho nem onde colocar os idosos, nem como me planejar. Perfeito. Então, assim, as ações hoje, elas são planejadas. Por quê? Surgiu um clandestino, eu vou averiguar realmente se ele é clandestino. Se ele não tem documentação nenhuma, se ele não tem um indivíduo ali, eu vou ter que encerrar a atividade. Sim. E aí eu vou ligar para os familiares. Eu chego lá, não tem referência familiar. O que eu faço? Aí sobra sempre para assistência. Então, a assistência ela fica tenebrosa, porque ela não está vinculada só a esses estabelecimentos clandestinos. Ela também pega o idoso que está na rua, o idoso que está hospitalizado, que foi abandonado. Tem uma alta demanda, né? Tem outra demanda. Então, a gente não dá conta. Então, hoje a demanda da vigilância, ela vai Ministério Público, 1746, as ouvidorias, os conselhos de classe, que também pedem muita fiscalização, tá? Eles também são... CREFITO e o Conselho de Nutrição são muito presentes. E a gente tem a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a resolução 63 de 2011, onde ela fala que serviços de saúde, interesse à saúde, sendo públicos, não estou falando filantrópicos, Sim, sim. sem fins lucrativos, Públicos, sim. no artigo 10, parágrafo 1, não precisa ser licenciado. Entretanto, são fiscalizadas sim. Sim. Tá? E aí, antigamente eu fiscalizava as instituições e a gente emite um relatório de inspeção com as providências a serem tomadas e a gente tenta adequar dentro do número possível. A gente teve avanço? Tivemos. A gente hoje tem, embora sejam grau 1, a gente tem hoje uma enfermeira que faz os curativos, que passa a visita, que faz o plano de trabalho. A gente tem um plano de trabalho institucional. Então, isso foi um avanço. Isso é importante. A questão da privacidade dos banheiros. Agora, o número de leitos realmente exacerba, porque eu não tenho onde colocar. Exato, exato. O que dá para fazer. E acho que a gente tem que, sim, hoje, brigar por uma parceria, talvez público-privado, com universidade, para a gente tentar desmistificar essa questão de unidade pública e as pessoas hoje que não têm como pagar uma instituição, ainda que seja um salário ou 2 salários, irem para esses locais. Tem gente que me liga, olha só, estou alugando essa casa, vê se essa casa é boa. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu não sou engenheira. A casa tem que ser linear. Se você tiver escada, tem que ter elevador, tem que ter rampa. Ah, mas onde está escrito isso? Lê a lei. A lei fala metragem do quarto. Hoje eu fui lá, uma casinha pequenininha, 2 quartos. Tinha um armáriozinho, eu falei, sem conforto térmico. Não dá, aqui tá... Não, mas eu ligo o ventilador. Não, tem que ter janela. Aí ela, tem que ter janela? Tem. Pode tirar o leito daqui, isso aqui não. Isso aqui pode ser um fraldário, mas não um quarto. Sim. Então, é muito difícil, né? A gente, para ter uma proximidade com o setor regulado tem que vir até a mim. Porque eu não tenho como atender 300 pessoas, né? A gente tem uma ILPI na Tijuca que tem 200 idosos, que é o Recreio dos Anciões. Eu tenho uma ótima relação. É uma instituição excelente, né? De ponta, excelente. O Caju também é uma instituição que ela teve o seu baixo, ela hoje está no momento ímpar, ela reformulou toda a cozinha. Sim. Eu fiz parte do início. Casa São Luís está excelente também. Então, para mim, assim, é muito legal você chegar no local e ver que você tem o dedo ali. ILPI é um equipamento de assistência social. Nós debatemos até, inclusive, agora na última reunião sobre isso, e juridicamente, doutor Marcos... Não, eu já falei. Resolução 109/2009. Só que ela hoje é como se fosse uma questão híbrida.
Você tem uma ILPI social, que é grau 1, 2. Quando você entra grau 3, ela passa a ser um serviço de interesse à saúde, não de saúde, mas de interesse. Sim, Por mas quê? o fato é o que a gente costuma falar, e o próprio Ministério Público também fala sobre isso, né? Sobre o cumprimento da lei. Quando você diz interesse à saúde, não é de saúde. Então, interesse à saúde, vamos lá. Quando eu tenho dentro de uma ILPI uma idosa totalmente acamada, que se eu não for mudar o decúbito, se eu não colocar ela para trocar fralda, ela vai ter uma dermatite, ela vai morrer ali se eu não der uma alimentação. Sim. Então, aquela idosa é grau 3. Então, ela é um serviço de interesse à saúde, porque se ela precisasse de internação, ela estaria no hospital, e não numa ILPI. Sim. O que realmente esse idoso que a gente está falando é o idoso, é o mesmo idoso que fica em casa, que fica com um filho, que fica com uma empregada doméstica. O que nós estamos falando é o que a ILPI é diferente de uma residência. Não Tudo. existe essa cobrança, Tudo. e não existe essa cobrança nesse idoso que está em casa. Você, no home care, você tem a equipe multidisciplinar que está lá no escritório, que vem, passa a prescrição, você tem lá o técnico que faz tudo. Você tem um cuidador, que você treina. O cuidador pode ser qualquer um de nós, que tem um cuidado com aquele idoso. É, o cuidado formal ou informal. Formal ou informal. Mas eu, a partir do momento que eu peguei um idoso, institucionalizei, que você me diz que você tem uma equipe técnica completa, eu, com confiança, estou deixando o meu idoso aqui, porque ele vai ser tratado dentro da sua especificidade e necessidades orgânicas de saúde. Se em algum momento isso falha, quem é que responde? Não, mas aí a gente está falando de... Eu concordo com você, por exemplo, é o mesmo que eu falar que as minhas unidades, eu digo que eu tenho enfermagem. Então, eu vou ter enfermagem. Então, mas é porque, ok. Simone, o que acontece? A lei, a gente precisa até conversar sobre isso. A lei precisa mudar. Sim. Porque ele já não é mais assistencial. A gente saiu do fim caritativo. Ainda vou dizer para vocês, a profissão do futuro é gerontologia. Sim. A profissão do futuro e as empresas do futuro vão ser asilos. Né? Em Portugal, Usa esse nome. vão ser asilos, porque Portugal é asilo nosso lar, que eles falam. Né? Tem um tio do meu marido que ficou, eu visitei, assim, pode sair, vai à padaria, vai na rua. Ele tem A Europa está bem avançada Ele nesse tem tipo. um tom pejorativo, né? Asilo é uma Não, porque assim, questão de tem vários confinamento. nomes. Olha, ansionato, asilo, Pensionato casa de de idosos. repouso, Sim. pensionato. Por que virou instituição? Porque ela está legalmente instituída e ela é de longa permanência porque ela tem um ânimos definitivo. Sim. É a última morada do idoso. Então, isso é uma coisa, é fato. Eu entro, quando você entrar como CONDEP, você fala, se tem o POP de sanitização? Tenho. Você pode me mostrar o produto? Ela vai dizer que não tem. Isso é 70% das casas. E aí eu digo, você pode comprar a Kibou, a água sanitária, Sim. que você vai olhar no verso, está escrito própria para consumo de alimentos. Então, você vai usar, aquilo ali é muito barato, você usa uma colher de sopa para 1 litro, colocou ali 15 minutos, enxágua, tal, seca a tua verdura, bota num tapete, está prontinha para o almoço. Domínio cozinha. Aí muita gente acha que cozinha entra dispensa, entra refeitório. Domínio cozinha. O que eu vejo na cozinha? Tela milimetrada, fracionamento de alimento, controle de temperatura, equipamento de proteção individual do funcionário, exaustão, piso, superfície, tá ok, beleza. Refeitório, tenho pia para higienizar as mãos, eu tenho sabão para higienizar as minhas mãos de maneira correta, tenho papel toalha, tenho a lixeira com acionamento a pedal com tampa, tem conforto térmico, cabe todo mundo. Eu chego no refeitório, porra, minha filha, tem 15 idosos. 4 cadeiras. Não, eu boto em segmento. Querida, a comida esfriou. Não tem condição. Enquanto um responsável técnico, eu vou começar a olhar domínio, acomodações. Eu tenho quantos leitos? Eu tenho conforto térmico? Eu tenho um distanciamento? Porque assim, eu não sou engenheira, eu não sou arquiteta. Quantos metros quadrados eu tenho que ter no quarto? Eu não vou levar uma trena. Mas assim, que eu tenha livre circulação, que eu possa entrar com uma cadeira de roda, que eu possa sentar no leito com a minha mãe, com a minha avó, entendeu? Sim. Então, é um livro que busca a qualidade dos serviços e a humanização dos serviços. Me fala onde é que os gestores conseguem. Então, ele está na Amazon, mas eu tenho esse livro, né? Eu gosto de tirar foto com quem compra o livro, fazer uma dedicatória, e aí me procura, né? Para vocês poderem entender. Porque assim, superou as expectativas, né? Eu tive uma professora orientadora que ela falava, Maria Cláudia,
esse seu trabalho, ele é um trabalho inédito, porque assim, eu nunca vi gente fazer uma coisa tão louca, né? Eu realmente, quando eu fiz os 270 itens, eu estava de férias, né? Fiquei 15 dias em Portugal, aí eu levei um rolo e ficava no avião, ficava puxando o rolo, porque aí meu marido, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou computando aqui. E aí eu botava no celular, né? No computador, ele falou, mas o que é isso? Eu falei, não, depois eu te explico. Porque a Dora do Corém, né? A Dora é embaixadora, a Dora tem um conhecimento absurdo, né? De LPI, ela fiscaliza há muitos anos, e ela foi uma das peritas, dos especialistas que avaliaram a minha escala. Bacana, bacana. Então, assim, todos que conseguiram avaliar essa escala, foi um delegado, né, da especializada, que também tem uma experiência em LPI, auditores fiscais da parte de alimento, auditor do trabalho. Um prazer enorme ter você aqui. Com certeza, uma mulher. Pensa numa mulher que tem informação, é essa mulher. É verdade. Meu Deus do céu. Eu hoje estou privilegiada, sabia? É mesmo? Verdade. Porque, assim, eu acho que, assim, na minha carreira, né, são 32 anos de formada, né, eu fiz muitos cursos, né, eu fiz vigilância sanitária no Sírio-Libanês, depois terminei agora o meu mestrado no Instituto Nacional de Controle de Qualidade, que é um baita instituto, eu acho que só agregou conhecimento. E o pouco que eu sabia, eu consegui ampliar, porque, assim, me sugaram tudo que eu pude ali. Imagino. Então, eu acho que eu hoje estou um pouco melhor. Isso é muito bom. Mulher empoderada. Empoderada, poderosa. Meu coração cheio de expectativa, porque eu trago aqui com vocês Dr. Marcos Lopes Heleno. Ele que é o cara, é o advogado, é o do direito, é aquele que abraça a causa e segue em frente. Não é jogador de futebol, mas bate no peito e chuta. É ele, Dr. Marcos Lopes, com vocês. Tudo bom, gente? Então, dou bem-vindos a todo mundo aqui. É um projeto que a gente já está pensando há muito tempo, com muito carinho, muita dedicação, exatamente para poder fazer chegar conhecimento, para poder fazer chegar questões não só técnicas também, mas práticas do dia a dia. E eu trago aqui com vocês ele que é presidente da Federação de Instituições de Longa Permanência para Idosos do Brasil. Ele que é o cara que batalha, que viaja, que luta pela pessoa idosa, que já está no mercado há muito tempo. E vou deixar ele se apresentar, porque com certeza ele tem muito o que falar para vocês. Com vocês, Sérgio Oliveira, presidente da FEDILPS. Tudo bem, Sérgio? Primeiro eu quero agradecer, né? É uma honra enorme estar aqui junto com vocês, Dr. Marcos, Dra. Simone, e estou aqui super feliz. E quero compartilhar, né? Poder compartilhar experiências. O que é FEDILPS no Brasil? Bom, a FEDILPS ela é a Federação das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Brasil. Tá? Nós unimos, associamos sindicatos e ILPIs por todo o Brasil. Então nós temos associação de hotéis geriátricos, ILPIs, clínicas geriátricas, e nós nascemos com uma missão de defender os interesses da pessoa idosa institucionalizada. Como que nós fazemos isso? Nós estamos constantemente conversando com deputados, senadores, agora com o STF, levando essa voz realmente das ILPIs que não tinham uma representatividade. Então a FEDILPS ela nasceu com esse objetivo, né, de ser a voz realmente de quem cuida. Então hoje nós temos no Rio de Janeiro, diretoria do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então isso foi inédito. E o que levou o estopim realmente que foi uma lei. Descobrimos que estava tendo uma lei 3512 de 2023 que quer transformar as ILPIs em saúde. E aí foi que, olha gente, se a gente não se unir agora como federação, se a gente não colocar várias associações e sindicatos agora para a gente conseguir montar uma federação, o setor vai acabar. Então esse foi o estopim, e aí que nós conseguimos ir em peso falar com o autor da lei. Ah, sim, o deputado federal Domingos Sávio. Domingos Sávio. Perfeito. E aí a gente percebeu que era realmente o caminho, a federação.
E você, como presidente da federação, quais são os principais desafios que você considera para caminhar com a federação? O primeiro desafio é unir. Tá? Como nossa federação, nós temos ILPIs públicas, representamos também as públicas, privadas com e sem fins lucrativos e as filantrópicas. Então, é totalmente desunido, porque público não parece que não é representado pelas privadas, as privadas de baixo ticket não conversam com as de alto ticket e vice-versa, filantrópica também está ali. Então, acho que o maior desafio nosso é unir todo mundo. Mesmo se estiver uma do lado da outra, não é concorrência, porque não tem ILPI suficiente no Brasil. E você é um cara de dados, né? Sim. Você gosta de números, né? Verdade. Vejo que nas suas apresentações você explana bastante isso, né? E nós temos muitos idosos, né? Quanto mais se abre ILPI, mais precisa-se de ILPI. No Brasil, não existe uma coordenação de fiscalização. Não tem. Então, é ruim porque você faz o seu planejamento conforme você lê a legislação, a resolução, que é a RDC 502, você faz o planejamento da sua empresa ali. Então você vai calcular o ticket daquele jeito. Aí chega um fiscal e fala assim, não, vou te exigir mais isso. Não está na lei. Tem um desafio muito grande. Tá? No Estatuto do Idoso é proibido até você ter dentro do MLPI residente que necessite de cuidados contínuos de saúde. Pode ser especificamente naquele momento, teve uma infecção, então ele vai ter alguns cuidados específicos de saúde. E a gente defende o quê? Que exista essa separação de quinais, porque já está na lei. Então, ILPI é um lar. O idoso está lá, tem o acolhimento, tem atividades, mas não é uma instituição de saúde, não é um hospital. Tá? 66% da população brasileira ganha menos de R$3.000 de renda familiar. O que é a renda familiar? Quando você soma a renda de todo mundo que mora naquela família. Então, como que essa pessoa vai conseguir ter um familiar numa instituição, já que as públicas são quase nada? Tá? Como que ele vai conseguir pagar uma ILPI? Tá? Como que ele vai conseguir se manter? Ele vai ter que ter uma escolha. Ou ele vai cuidar do idoso, né, numa ILPI dentro de casa ele tem que trabalhar. Inverteu, né? Hoje as famílias não são numerosas de filhos, diminui a quantidade. Antigamente não. Antigamente você tinha 5, 6, 7 filhos e sempre elegia alguém para cuidar do idoso. Hoje não. Tem menos pessoas para cuidar. Nós temos hoje uma dificuldade maior porque as pessoas trabalham, né? Elas trabalham muito mais do que antes. Antes você tinha uma tia que ficava em casa, um irmão que ficava em casa, um sobrinho que cuidava da vovó, né? O netinho que cuidava da vovó, que estava ali disponível. Hoje a gente não tem isso, né? O mercado de trabalho exige que a pessoa saia de casa para poder trabalhar. E hoje a gente tem uma pirâmide invertida, né? Há uma quantidade de idosos muito grande, né? E todas as vezes eu me pergunto, quem vai cuidar dessas pessoas? Nós já conseguimos mostrar para os deputados o que é uma ILPI. Eles já estão entendendo. Conseguimos chegar no Senado também fazendo a mesma situação. E agora também chegamos no STF. Eu, como presidente da ILP aqui no Rio de Janeiro, eu tenho uma dificuldade que até então, né, nós conhecemos a federação. Vocês sabiam que o Rio de Janeiro tem uma lei, que é a Lei 8049, que é diferente de todo o Brasil, né? E a gente sabe que outros estados hoje já têm algumas legislações diferentes da RDC 502, né, de 2021. Como é que a federação enxerga o Rio de Janeiro? A gente tem uma dificuldade grande em mostrar para as pessoas que é possível fazer com o que está na RDC 502. Tá? Então, em São Paulo realmente é um local que funciona muito bem. Tá? Muitas instituições não têm nenhuma equipe de saúde, trabalham com cuidadores, o RT é simplesmente uma pessoa formada, porque teve algum problema de saúde, encaminha esse residente
para um hospital, para um UBS, para um convênio, igual na nossa casa. E a unidade básica de saúde em São Paulo funciona, né, Sérgio? Funciona. A gente no Rio de Janeiro, a nossa realidade é diferente. Né? Qualquer coisa que a gente precise da unidade básica de saúde, é uma dificuldade para conseguir. Tá? A Lei 8049 de 2018, que é a lei do Rio que você está mencionando, ela nasceu com um propósito muito bom, tá? De trazer uma melhoria no cuidado do idoso. A visão não foi errada, mas a gente percebe o seguinte: o Rio de Janeiro está na contramão de todos os outros estados. A gente tem uma curva de o que abre de empresa e de o que fecha de empresa. Existe. Para todo o setor que você tem essa curva. O Rio de Janeiro é o único estado que essa curva está invertida. Se fecha muito mais do que abre. E a gente percebeu que isso aconteceu depois da Lei 8049. Então, a gente precisa modificar isso e não deixar que vá para os outros estados. Porque hoje um ticket médio no Rio de Janeiro é quase 2 vezes mais do que em São Paulo. Nós temos em São Paulo uma realidade de ILPIs que cobram R$3.000 e atendem muito bem o residente. No Rio de Janeiro é praticamente impossível isso. Que fica inviável exatamente por causa do custo, né, da equipe. E como a lei ela quantifica essa equipe de saúde, então realmente o custo acaba ficando muito elevado. A lei só tem no Rio. Tá? Essa lei foi feita pelo Rio e só tem no Rio. Mas nós temos outros estados que, mesmo sem ter uma lei específica, estão legislando. Não legislando, o fiscal vai e é o entendimento dele. Tá? Então tem locais que... Joinville, por exemplo. Nós estamos com um problema muito grande em Joinville. Nós vamos ter uma audiência pública em Joinville para tratar sobre esse assunto. Tá? Por quê? Mudou a promotoria de Joinville, não tinha conhecimento com o que é realmente uma ILPI e trouxe vários órgãos para fiscalizar junto com ela. Não que ela não precise de ajuda, precisa. Mas também trouxe conselho de classe. Esse é o problema. O conselho de classe não pode fiscalizar a ILPI. Não pode. Quem pode fiscalizar é Ministério Público, Vigilância Sanitária e Conselho do Idoso. Então aqui em São Paulo, aqui no Rio é CONDEP, né? Isso. CONDEP. É o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então são esses 3 órgãos que fiscalizam a ILPI. Tá? E a gente percebe que Corém está fiscalizando. Isso é um problema. Porque ele vai querer chegar lá, ele fala assim, olha, você tem tantos colaboradores? Não, eu quero tantos. Você tem um enfermeiro? Não, eu quero um enfermeiro 24 horas. Um exemplo foi o que aconteceu no Retiro dos Artistas. Fechou uma ala e teve que 12 residentes, grau 2 e grau 3, saírem. Foram ou devolvidos para a família ou para outra instituição. Não tinha condições de atender a exigência do Corém. Só que a federação não existia. Porque se existisse, isso a gente nunca ia deixar acontecer. A gente tem que sempre pensar no idoso. Verdade. Se a gente não pensar nele, o que está unindo a gente nesse momento e as pessoas que estão nos assistindo, o que é? É o idoso. Senão a gente não estaria nem falando sobre isso. A estrela maior, né? É, a estrela maior. Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente vê conselho de classe querendo colocar mais profissionais, sem a gente ter nenhum subsídio, ou sem a gente ter condições de ter ILPs públicas, não posso jogar simplesmente essa conta no idoso. A gente tem um sistema Clean aí para poder nos apoiar. Isso tudo é fruto de um trabalho voltado para a pessoa idosa, né? Uma pessoa que estuda e está ali procurando recurso para tentar apoiar o gestor. E assim, muito importante mesmo a sua participação, o seu empenho dentro da federação e dentro desse segmento que até então muito carente. É muito importante a sua associação estar conosco na federação, porque a gente vai estar lá brigando por todas as ILPIs do Brasil realmente. Então, e é importante, por quê? Porque uma associação, ela te dá uma base jurídica. Então lá, eu não tenho condições de pagar um jurídico para me defender de uma arbitrariedade. A associação vai te falar assim, não, olha, vocês estão errados, a gente vai te defender nisso. Sim. A federação é a mesma coisa. A associação está com alguma dificuldade, ou o sindicato, a gente vai
falar e vai te orientar e vai lá mostrar esse exemplo em Brasília. Né? E a mídia coloca, muitas vezes, né, faz aquele sensacionalismo, olha, o asilo com maus tratos, os idosos amarrados, os idosos sem comida na geladeira. E aí o que acontece? Existe o estigma da institucionalização. É um preconceito, né? É um preconceito, né? E assim, aquele familiar que realmente precisa institucionalizar, ele acaba achando que todas as LPIs funcionam daquele jeito. Os idosos estão amarrados, os idosos estão sem comida. E a gente sabe que não é nada disso, né? E a LPI é uma residência coletiva de idosos, que oferece cuidados. Né? E tem outros estados que também têm outras associações que precisam também estar junto conosco, junto com a federação, para que a gente precisa trazer essas ILPIs que não estão legalizadas para legalização. Então isso é muito importante. Então nós vamos ajudar. Você que tem uma ILPI, quer montar uma ILPI ou quer entrar nesse segmento, procure uma associação. Procure uma associação próximo da sua região. Ah, eu não conheço. Conversa aqui com a gente pela FEDIUPS. A gente vai te indicar alguém. É muito importante você se associar. A gente precisa mudar esse país. Todos nós, unidos, muita força, a gente precisa transformar isso. Brigar por políticas públicas, brigar pelo acolhimento correto, brigar por treinamentos corretos de gestores, de valorização também dos colaboradores. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os gestores, para os familiares, para os colaboradores de LPI. Se você puder deixar uma mensagem da FEDIUPS, o que você deixaria para eles? Bom, eu quero deixar muito claro que o meu compromisso como presidente da Federação das ILPIs do Brasil é batalhar por políticas públicas que realmente façam sentido e para que a gente tenha um acolhimento digno no Brasil. Muito obrigada. Receba o meu carinho, o meu abraço. Vamos começar com alguém que trabalha com aquilo que preserva vidas, memórias e histórias, o cinema. Nosso convidado é Oswaldo Sargentelli Filho, diretor de cinema, artista, contador de emoções e alguém que entende que envelhecer é também uma narrativa. Oswaldo, seja muito bem-vindo ao Pod 12. Muito obrigado, caríssima Simone. Muito obrigado, doutor. Você vai bem? Tudo bem, graças a Deus. Bem, doutor, porque o senhor é advogado. Mas não precisa chamar de doutor, não. Pode chamar só de Marcos, está ótimo. Então, eu agradeço. Queria começar agradecendo a oportunidade, vocês lembrarem de mim, poder aqui colaborar com vocês e começar elogiando não só o nome Pod Idoso, como a marca, que é muito bem bolada. Aquele microfone fazendo I. Olha, estamos aqui honra, cheios de hein? microfone. Muito poxa. obrigado. Eu, como publicitário, Exato. dou meu aval e meus parabéns. Que bom, fico honrado. Estou à disposição. Deixa eu perguntar para você, então. Fala para o Pod Idoso, Sargentelli. Quem é o Oswaldo Sargentelli Filho? Olha, Hoje, Oswaldo Sargentelli Filho hoje é um idoso profissional que, tecnicamente, pode-se dizer aposentado, mas o que não é verdade, porque há 2 meses atrás eu fiz meu último, não derradeiro, comercial para um podcast, para um site de televisão, promovendo novelas do mundo inteiro, e que a ideia foi chamar atores veteranos do Retiro dos Artistas. Que bacana, que Como bacana. eu estava indo para lá, o produtor era muito amigo e disse, olha, eu quero que você dirija. E eu fiz o último comercial há 3 meses, com quase 80 anos. Que maravilha. A alegria é muito grande. Eu sou um profissional de uma história, né? Comecei com 19 anos na carreira publicitária, como redator sênior, júnior, depois virei sênior. Um dia me resolvi, empolgado, fazer um curta-metragem. Esse curta-metragem gerou um comercial que eu dirigi, que foi o primeiro brasileiro catalogado oficialmente, premiado no exterior, em 1969. Então, eu tenho uma trajetória dentro da propaganda. Virei freelancer, fiz muitos comerciais, perdi a conta. E um dia, por razões da vida que nos leva, né, eu fiquei com alguns problemas de saúde, a grana encurtou, a Covid, lamentavelmente, matou 2 clientes meus. Outro foi para Portugal, outro não sei o que. O dinheiro diminuiu e a família se preocupou e me trouxe de volta para o Rio de Janeiro.
Eu já morava há 10 anos em Teresópolis. Ah, Alô, sim. Tere, adoro vocês. Maravilhoso, Aí, maravilhoso. adoro. Clima maravilhoso. Tudo, nossa. gente, você anda com o celular na mão na rua. É verdade. Esse fato antigo que se usava antigamente. Sim. Os antigos usavam andar telefone e celular na mão, falando assim, sem se preocupar com vizinhos, nem a moto que vai passar. Bom, mas aí o seguinte, eu sou um homem que fui para lá, estou me adaptando em 4 meses, vendo as dificuldades, em vez de reclamar, em vez de me assustar, fiquei atento às dificuldades, o lado B da movimentação, de que são idosos todos juntos no lugar. Agora, se idosos todos juntos no lugar dão oficina, dão problemas emocionais, dão isso, dão aquilo, e precisam de cuidados especiais, imagina idoso artista, cheio de talentos, cheio de peculiaridades. Uma visão diferente do mundo, Visão né? diferente do mundo. Mas, olha- E a visão é diferente. Agora, eu aprendi 2 coisas, que o pessoal de lá, que no início parecia muito disciplinador, é fundamental a equipe que está lá. Sem a equipe que está lá no momento, aquilo lá não estaria tão bem como está. Ah, sim. Então, eu Deixa estou eu só- aprendendo. deixa eu só entrar um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, que o Oswaldo Sargentelli, ele é morador do Retiro dos Artistas. Sim, eu pensei que exatamente, foi bom, É, bem lembrado. muito importante porque ele Bem tem lembrado. um desempenho, né, uma retórica aí tão boa. Bem lembrado. E as pessoas Bem acham, lembrado. né, que quem é morador de alguma instituição de longa permanência, uma casa de repouso, pode ser que tenha algum A visão que o problema pessoal de vê, comunicação. sem entender a comunicação, que está melhorando muito, por sinal, através do trabalho do Stepan, da Zé Sim. Mota como vice, Sim. da nossa Cida Cabral, que é a diretora-geral. Ela é incansável, e o né? Robson Mota, Sim, filho Robson da Zezé. também. Claro. Aquilo não é um depósito de velhinhos artistas. Uhum. Nunca foi. Mas houve um momento muito difícil no passado, 20 anos atrás, que eu tive uma tia que morou lá, uma atriz italiana, minha tia-avó, Giordina Sargentelli, que no fim dos anos 60 foi morar lá até falecer. Faleceu lá, bonito, gloriosamente, numa banheira, sentada dentro do banheiro, e morreu de infarto, com quase 80 anos. Mas ela é um trabalho, um cuidado, mas uma procura de parcerias, não só financeiras, econômicas, parcerias como o SENAC, como a Prevent Senior, como vocês que agora nos dão essa oportunidade de termos mais um canal de falar no Retiro aqui, como você puxou agora. Sim, Então, realmente, eu estou aprendendo muito, eu estou num aprendizado total sobre o que é viver no Retiro dos Artistas. sim. Você como artista, cineasta, também propagandista, né? Como você vê o envelhecimento com esse olhar diferenciado, esse olhar A sensibilidade de do olhar. sensibilidade? Eu vou te dizer, tem vários layers, vamos dizer assim. Um deles eu digo o seguinte: na verdade, a gente tem que, se a gente quando está bem querendo levantar o astral, a gente fantasia a melhor idade. Ninguém quer envelhecer. Ninguém, se pudesse, sabe? Eu não estacionaria. Não é um problema de procurar a fonte da juventude, muito menos querer ser um Peter Pan eterno, um jovem, um garotão eterno. Não é isso. Mas é talvez ter estacionado numa idade ideal, talvez nos meus 50 anos, talvez nos meus 45, porque a vida inteira com 50 anos. Aí eu cito eu posso citar 3 pessoas que me marcaram muito. Uma delas é um crítico literário do século XIX, francês, Sainte-Beuve, que disse uma frase quase óbvia e ululante, que disse: envelhecer ainda é a melhor maneira de a gente viver mais. É verdade. Isso É uma verdade. frase interessante, parece É verdade. ululante, mas é uma coisa interessante. É um lado otimista de, bom, aproveita, você sabe, você está vivo, porque... Aí, Michael Caine, aquele grande ator inglês, perguntaram: Michael, você é um ator desde os 17, como é que você agora encara a velhice aos 88 anos? Ele disse assim: considerando a alternativa, eu acho fantástico. Essa frase porque para mim define o que Ou é. envelhecer ou não existir, né? Ou Não calça tem de meio termo. veludo ou bumbum de fora. Exato, não entendeu? tem meio termo. Então não tem meio termo. Então, o resultado. Nesse sentido, eu não estava preparado para envelhecer, principalmente financeiramente, não me preparei. Mas, Isso é importante. Porque é o seguinte, mas por outro lado, um dia que eu estou começando a me sentir alquebrado e com as minhas limitações, eu tenho 2 defesas. Uma é uma defesa que diz o seguinte: até Mercedes velho, Ferrari velho, sabe, carros velhos maravilhosos,
dão oficina. Sim. Se você não conservar. Procure conservar o seu carro velho que você tem dentro de você. Procure ser um Ferrari. Não seja um carrinho mambembe amarrado com barbante, porque você pode ter uma vida mais tranquila. Eu nunca me preocupei com dietas, mas eu era esportista, escalava montanha, montava cavalo, Bacana. fazia jiu-jitsu, mas sem mania, sem obsessão, fazia quando o meu corpo dava. Escalei até 55, montei a cavalo até 1 ano. E, sabe, jiu-jitsu parei com 50 anos. Mas eu nunca fumei, bebia pouco, praticamente nada. Nunca tomei remédio para dormir e acordar, tomava chá de... ou então ficava acordado, depois dormia de cansaço. Então isso me ajudou, talvez com a genética, talvez, mas principalmente a minha segunda defesa. Eu descobri que nós todos, você na sua idade, você na sua, eu na minha, todos temos 3 idades. Uma idade é desse documento aqui que você puxa, desse daqui, carteira de identidade. Cronológico. Tá lá. 9 de Cronológica. abril de 46. A minha segunda idade é que variou, e essa varia muito, a gente não pode fazer uma ego trip, Aham. é a idade da aparência e da saúde física Sim. e mental. Quantos anos você tem? Eu me sinto um homem de 60 anos. Me sinto intelectualmente. Agora, a terceira é intelectual. Entendeu? A aparência, eu acho que eu estou com cara de 70 mesmo, 70 e tanto. Mas intelectualmente eu me acho um homem de 60. Não me acho um garotão. Eu acho entre... Um dia que eu estou muito jovial, 55. Quando eu estou velhinho, 65. Porque a mente é a terceira idade que você tem. Se você tiver lucidez, por mais que a perna falhe, por mais que a mão dê uma dor na hora que você batuca, aí você tem que começar, sabe, a perceber onde está o seu ponto forte e valorizá-lo. Não parar. Existe um movimento dentro do Retiro, dos artistas maravilhoso, criado por eles lá, chamado... E agora nós, beneficiários, chamado Retiro em Movimento. Retiro em movimento, eu ia falar isso agora. Maravilhoso. Eu fiz como apresentador da última apresentação que nós fizemos. Sim. Eu, tipo, por improviso, o meu disseram, meu roteiro era uma homenagem delicadíssima a mim. Dizia assim, Sargentelli entra e apresenta. Reticência, reticência, reticência. Falava o que você quiser. Eu digo, pô, peraí, cadê o roteiro? Para eu decorar. Eu não queria ler nem teleprompter, nada disso. Aí eu disse, não. Idade é liberdade. Idade é criatividade. Criatividade é atividade. E tudo isso, afinal, para fazer uma rima perfeita, é felicidade. Opa! Então, eu procuro... Mais uma frase de impacto. Então, obrigado. Eu procuro me defendo em 2 coisas. Quando dia que eu estou muito assim, eu digo assim, se na vida, naquele momento da vida, só existe uma solução aparente, aquela é a melhor. Isso mesmo. É isso aí. Se é a hora de ficar na trincheira, você abaixa e a bala vai por cima. Se é a hora de sair correndo e, em caso de dúvida, acelera, você tem que ter discernimento para fazer. Segundo é o seguinte, meu filho, não seja um Dr. Pangloss de tudo melhor dos mundos, não seja uma poliana, mas não se entrincheire naquela coisa de, no meu tempo é que era melhor. Exato. No meu tempo era muito bom. Muito bom. Eu vou viver coisas e posso passar para quem quiser. Sim. Que os jovens não vão, vocês mais jovens, bem mais jovens, não vão passar. Mas eu não posso deixar de me adaptar às novas visões de vida, às novas tecnologias. E nisso me ajuda a ter filhos de 50, 36 e 31 anos. Isso me ajuda muito a entender as cabeças já variantes, de 3 que têm atividades similares, artísticas e culturais, mas que já são, um mora em Porto Alegre, outro mora em São Paulo, a menina mora no Rio. Menina, né? Para você vai ser menina sempre. Então, isso eu aprendi. Eu tento ser jovial e tentar outra coisa. Quando eu sou, por uma pessoa jovem me trata mal, eu já fico em guarda. É por isso que Deus fez uma opção de Deus na mão da gente. A pessoa me trata mal, eu faço na segunda, diz na terceira, vai lá, entendeu? Com o idoso, eu faço porque eu digo, como é que está o emocional dele? O que é que aconteceu? Exatamente. Por que é que ele está assim? Qual remédio ele toma? Eu não consigo ter raiva de alguém me tratando mal com a velhice. Não consigo. A pessoa idosa ativa. Isso é muito bacana. Eu tenho meus truques, eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler, gosto muito de música. Tem paixão mesmo. A primeira paixão é música. Sim. Depois é literatura e cinema. Eu chego em casa, conversando com a brincadeira, que objeto sonoro. Enquanto eu puder fazer isso aqui, vou te contar aqui. Quantas pessoas você conhece com menos idade que fazem isso? Olha! Posso conversar com você e continuar. Eu não consigo. Eu já não consigo. Eu não tenho essa coordenação motora toda. Olha. Pronto.
Isso é exercício. Eu Muito fico bacana. em casa fazendo assim. Mas é se manter ativo, manter a mente A minha ativa, vida né? já está aumentando aqui. Isso é muito importante, muito Eu fui importante. percussionista para pagar meus estudos. Sim. Ficava em churrascaria, né? Não, já vi, Só já que vi. Com 17 anos para quase 80, é uma certa distância. E eu fico em casa às vezes, eu não paro. Eu sou um cara que tem um pouco de tics, né? Meus tics é engraçado, que uma vez conversando com uma psicóloga, ele disse, meus tics são todos de exorcizar. Eu não tenho tique assim. Meus são... É sempre para fora. todo movimento pra fora, né? Vai dar um estalo, ó. Olha. Aqui, ó. Aqui não deu. Ó, estalo, né? Eu sempre para fora. Então, eu fico fazendo isso, eu estou escrevendo 1 hora. A única hora que eu desligo fogão ou torradeira, esse negócio, quando eu estou escrevendo. Porque quando viajo nos meus personagens, eu juro por vocês, não é charme para vocês. Não sei se eu estou 15 minutos ou 1 hora escrevendo. Eu fico... Mas isso é maravilhoso. Só que é o seguinte, eu fico o tempo todo assim, eu estou me alongando o tempo todo. Aham. Eu não tenho dor na coluna, não tenho dor não sei o quê. Se mantendo ativo, se mantendo ativo, né? Quase assim, sabe? Aqui mesmo eu estou agitado, falando, Sim, faço sim. gesto italiano, né? É. A minha esposa é descendente de italiano. Sei bem como é que é isso. Sabe como é que é? A gente Sei. fala como? Se algemar a gente fica calado. História é um personagem que tenha mais te marcado? Não, me marcou o seguinte, aí eu comecei a ver que eu gostava muito de música, e aí eu tive referências musicais. Eu via muito Rádio Nacional, ouvia também, mas eu já gostava de ouvir a Rádio Jornal do Brasil, que tinha um programa mais avançado, mais moderno. Eu posso dizer que na música, quem me marcou, que eu disse assim, puxa, eu gostaria de ser músico um dia para tocar com esse cara, Tom Jobim. Foi a maior influência da Grande minha maestro, né? vida musical, É. dos maiores nomes da música brasileira. Então, olha que tem nomes. Claro. A música brasileira é uma das maiores, das É muito populares. rica. É nível Muito rica. Cole Porter, George Gershwin. Aqui a gente não perde nesse Sim, nível. sim, Bom, sim. Então foi o primeiro que eu posso dizer como referência. E em cinema, não é o meu diretor predileto. Eu só vi 3 filmes dele que eu gostei, muitos outros mais ou menos. Mas aquele filme me fez um dia dizer: eu não quero mais ser apreciador de cinema. Eu quero dirigir cinema. Sim. Jean-Luc Godard, no filme Acossado, preto e branco, de 1959, que eu vi em 61. Bacana. Esse filme, eu digo assim, câmera na mão, barato, com poucos protagonistas. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, aquela americana, vendia jornal em Paris. Uma história meio policial. Eu adorei aquele filme, eu vi 40 vezes. Eu ia para as cinematecas ver, porque não tinha internet, não tinha nada, né? Não tinha fita, VHS, pirata, não tinha nada. E eu ali foi. E musicalmente, além do tom, teve outra força muito grande, o jazz bebop e o pós-bebop. Aí eu vou te falar o nome de Miles Davis, Bill Evans, John Coltrane, sabe? O Art Blakey, eu queria ser baterista, depois Elvin Jones, depois Tony Williams. Aí eu um dia encontrei um cara que me deixou em Nirvana, Keith Jarrett. Depois de Bill Evans, Keith Jarrett. Quem gosta de jazz, atenção. Keith Jarrett, que agora parou, porque teve 2 AVCs, não hemorrágicos, decidiu perder a agilidade, não toca mais. Aí vi Herbie Hancock, Oscar Peterson. Me encantei com a música. Só para saber, o meu próximo livro será chamado 50 desde os 50. 50 histórias, crônicas, contos e ficção. Olha, eu quero. Pensamento. Eu também vou querer. Estou começando a escrever ainda. É Opa. o meu 6º livro. Simplesmente, desde 1950, na Copa do Mundo de 50, eu me lembro de tudo de lá para cá. Eu tinha 4 anos. Que legal. Isso aí é um privilégio que qualquer hora eu vou perder. Então, eu não quero deixar isso sem um legado, nem que seja para os meus filhos lerem, Perfeito. para os amigos lerem esse negócio. E a frase, de impacto? A frase de impacto é o seguinte: sem nenhuma soberba, sem nenhuma mania de grandeza de nós idosos, nós somos, ao mesmo tempo, o girassol que procura o sol para ser alimentado e ser protegido, e um pouco do sol que ilumina o girassol, quando podemos compartilhar o que já fizemos na vida. Olha, parabéns. Olha, Parabéns. quanta aula, quanta Olha aqui. cultura, quanta sensibilidade, quanta emoção. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Até o próximo Pod Idoso, onde cada história importa e cada vida merece ser contada. Até o próximo episódio.